Boa noite, tudo bem? Vou dar só um tempinho para ver se mais alguém entra. Caso ao contrário, a gente já começa, tá bom? Eu sempre gosto de esperar uns 3 minutinhos. Deixa eu verificar meu volume. Hoje nós vamos conversar sobre dermatite atópica e o que a gente pode investigar através dos exames laboratoriais pra gente pensar numa dermatite ou não. Eu vou só aguardar um pouquinho pra ver se mais alguém entra e a gente já começa, tá bom? Às 21h03 eu vou começar, tá? Só pra vocês se organizarem em relação ao tempo, eu não vou ficar enrolando muito não, tá? Ontem a live, ontem não, né? Na terça-feira a live se estendeu um pouquinho mais. Hoje eu pretendo ser um pouco mais breve, até pra não ficar ocupando muito tempo de vocês. Eu gosto de ser mais objetiva, né? Pra gente poder ir concluindo. Bem, vamos lá, né? Então hoje vamos falar sobre dermatite atópica. Seja todos muito bem-vindos, né? Esse é o nosso espaço aqui no Instagram para a gente conversar e para a gente discutir um pouco sobre como que os exames laboratoriais eles podem aumentar a nossa autoridade aí no mercado, aumentar a nossa credibilidade e fazer com que a gente tenha resultados estéticos melhores, né? Potencializar aí os nossos resultados. E hoje, então, nós vamos conversar sobre o que investigar em casos de dermatite atópica, né? Eu sou a Júlia Almeida e eu tenho lives aqui geralmente nas terças e na quinta-feira, às 21 horas. Então vamos começar aí sobre dermatite atópica. A dermatite atópica, na verdade, ela é uma doença inflamatória e ela é crônica, né? Normalmente ela se inicia aí na infância e às vezes ela vai se prolongando na fase adulta. Eu, por exemplo, para quem já me acompanha aqui há algum tempo, já sabe do meu caso de dermatite atópica. Eu tive dermatite atópica durante muitos anos, que eu não conseguia tratar, eu não conseguia resolver a causa. E foi através da dermatite atópica que eu resolvi a investigar, fazer os meus exames laboratoriais para verificar como que eu poderia tentar melhorar isso, né? E aí, quando eu fiz os meus exames, eu vi que eu estava muito pior do que eu imaginava. E através disso eu fui fazendo algumas correções, fui mudando alguns hábitos, fazendo aí as alterações necessárias, me suplementando e a minha dermatite, ela melhorou totalmente. Então, o que acontece? O meu organismo ele estava inflamado a tal ponto que gerou uma dermatite em mim. E o que é o ruim da dermatite atópica? Que o paciente ele fica muito sensível, ele tem alergia a tudo, tudo irrita. O banho quente incomoda, se tá muito frio incomoda, se tá muito quente se sua, incomoda, cosméticos, produtos, enfim, tudo faz com que aquilo ataque. Então, o paciente está constantemente com a pele mais avermelhada, como se fosse umas rosáceas. Ele sente coceira, ardência, pode deixar a pele muito mais ressecada, a tal ponto de descamar ou não. E a dermatite atópica, ela tem esse nome porque ela é atípica no caso, né?
não tem exatamente uma causa, um porquê. Então a minha, vou dar um histórico da minha para vocês, né, que é sempre mais fácil a gente exemplificar com situações que a gente já viveu. O toque ao se enxugar irrita a pele, tudo, gente. A dermatite atópica, ela é terrível, a pele fica muito sensível, tá? Então, olha o meu exemplo. O que acontece? Eu tive dermatite atópica durante muitos anos e eu acreditei que fosse uma alergia por causa de cachorros, porque eu tenho cachorro. Então, eu acreditei que fosse alergia de cachorro. Até que uma certa época, eu comecei a trabalhar com estética, comecei a vender beleza, vender estética. E a minha pele não condizia com o que eu queria vender para o paciente. Então, como que eu ia conseguir vender um procedimento estético para o paciente se a minha pele estava um lixo? Então, o paciente ele olhava para mim e automaticamente ele não queria fechar o tratamento, porque a minha pele não estava compatível. Na época, eu fazia especialização em biomedicina estética, procurei várias opiniões, sugestões, conversei com vários professores da minha época lá na minha especialização e todos, de uma maneira geral, disse assim: olha, infelizmente você vai ter que conviver com isso. Então, usa cosméticos para acalmar a pele, usa anti-inflamatórios e aí vai levando a vida. E isso foi o que me responderam. Só que acontece que eu não estava satisfeita com aquilo, porque afinal de contas eu não nasci com uma dermatite atópica, né? Então isso tinha que ter uma solução. Foi aí que eu fiz os exames laboratoriais, fiz a minha investigação e eu estava totalmente inflamada. Eu tinha vários distúrbios aí, que eu já contei aí pra vocês. Mas o que acontece? Através disso eu consegui solucionar, eu consegui resolver o meu problema. E o que eu quero esclarecer com vocês? Que a dermatite atópica, assim como a rosácea, assim como a telangiectasia, ela geralmente o melasma também, eles são assim meio que rotulados como disfunções que não têm cura. Existem apenas controle. A dermatite atópica, gente, também faz parte aí de uma disfunção que a gente tem que ter um certo controle, né? Um controle com a alimentação, um controle com o nosso corpo, com as opções, as escolhas de alimentos que a gente vai se alimentar. E aí, quando a gente entende que nós temos, que existe alguns medicamentos não, alguns alimentos que eles nos fazem mal, que propiciam esse tipo de disfunção, fica mais fácil da gente entender. Então existe o eixo intestino-pele. Tem também o eixo intestino-cérebro, já há também o eixo intestino-pulmão. Então, tudo está ligado ao intestino. A literatura, nos últimos 10 anos, tem estudado muito a fundo a relação do intestino para o nosso corpo. Então, antigamente, acreditava-se que o intestino exercia menos funções do que o que ele tem hoje. Hoje já é sabido que o intestino é o nosso órgão imunológico, um dos maiores que nós temos no corpo. Então, ele é responsável por praticamente todo o processo de inflamação que nós temos. E eu já comentei aí algumas vezes que devido à alimentação que nós temos, que está cada vez mais errada, mais industrializada, rica aí em glúten, em caseína, que é a proteína do leite, em álcool, em alimentos que tem muito corante, um agrotóxico e enfim, esse tipo de alimento está inflamando o nosso intestino. Então hoje as pessoas estão com uma tendência maior a ter disfunções de pele por causa de consequências que estão inflamando o intestino e uma vez que a gente tem o intestino inflamado, isso afeta órgãos distantes, como por exemplo a pele. E uma dos primeiros sinais que o nosso corpo ele dá para nos alertar que algo não está legal é essas disfunções. Eu, inclusive, costumo comentar com meus pacientes assim: se nós tivéssemos uma mancha, por exemplo, atrás do joelho, onde nós pudéssemos colocar uma calça comprida, uma meia calça e tampar aquela mancha, nós não iríamos nos importar muito com ela. Portanto, Deus foi tão generoso, o universo foi tão legal conosco, que deu essas disfunções e elas geralmente acometem o rosto, porque o rosto é o nosso cartão
postal, é o nosso cartão de visita, é a nossa recepção ali, né? Então a gente se preocupa muito com o nosso rosto por questões de vaidade e tal. Então, uma vez que a gente tem essas disfunções a nível de rosto e isso nos incomoda, a gente procura um recurso. Então, quando o nosso organismo ele já está dando esses sinais na nossa pele, significa que alguma coisa internamente não está tão bem, tá? Então, o intestino, quando ele começa a estar inflamado, ter uma disbiose, ou ele ter aí a síndrome do intestino impermeável, isso vai acontecendo que a gente tem uma absorção, ele não consegue selecionar entre os bons e os ruins. Então a gente vai absorvendo todos os tipos de toxinas, de bactérias ruins, os minerais e os nutrientes acabam não sendo absorvidos de uma forma satisfatória, então o organismo entra aí em deficiência de minerais. Quando a gente tem deficiência de minerais, a nossa defesa em relação aos radicais livres, ela fica comprometida, porque o nosso corpo, ele já é preparado para ter os radicais livres. O próprio fato de nós respirarmos, nós já temos a produção de radicais livres. Só que o nosso corpo, quando ele está em equilíbrio, ele consegue combater, controlar esses radicais livres, neutralizar. Quando nós temos uma disfunção intestinal, que nós não conseguimos absorver os nutrientes já de uma forma satisfatória, o corpo entra em desequilíbrio. Então começa a predominar o aumento dos radicais livres, aumento da inflamação. O nosso intestino ele começa a ter casos de disbiose. Disbiose é quando nós temos muito mais bactérias ruins, bactérias patogênicas do que bactérias boas em nosso intestino. E isso vai causando uma inflamação generalizada e isso responde muito a nível de pele. Então hoje já é sabido que a dermatite atópica ela está muito mais associada em fatores autoimunes, em fatores de inflamação, que o autoimune acaba sendo uma consequência da inflamação do intestino, do que simplesmente uma alergia de poeira, alguma coisa assim. Então a pele fica tão sensível que aí tudo que acontece acaba potencializando. Então, por isso que a pessoa que tem uma dermatite atópica, ela é sensível a tudo, a poeira, a suor, a creme, igual nós comentamos um pouco mais pra frente. Pra gente pensar em começar a recuperar essa pele, em proporcionar uma qualidade de vida melhor para esse paciente, a gente tem que pensar primeiro numa anamnese bem realizada. Na anamnese, nós vamos investigar o histórico do paciente. Então, nós vamos entender quais que são os estilos de vida dele, como que é a alimentação desse paciente. Certamente, esse paciente tem uma alimentação muito rica em farinha branca e açúcar, que é um dos males que mais acometem o intestino. Uma vez que a gente começa a ter essa ideia do tipo de alimentação do paciente, nós temos que começar a investigar os sinais que esse paciente já está apresentando. Tipo, é um paciente que vai ao banheiro constantemente? É um paciente que ele está inchando muito a barriga, acumulando gases, ele arrota muito, ele solta muito pum, o odor desse pum é muito forte ou não é tão forte, é normal, como que é, né? Então tudo isso são informações que são importantes para a gente começar a suspeitar, começar a pensar que esse paciente está tendo uma disfunção de pele por causa de um problema a nível de intestino. A maioria dos problemas hoje de pele são intestino. Então, quando a gente consegue pensar em trabalhar aí o intestino desse paciente, controlar essa inflamação, a gente consegue melhorar bastante a pele dele. Mas aí, trazendo isso para nossa área, né? Que exames que eu posso pensar em solicitar do meu paciente para que eu consiga realmente ter uma ideia de se ele está com algum problema a nível de intestino, ou se ele já está inflamado, como que a gente pode pensar. Então, o primeiro exame que eu anotei aqui, para a gente não esquecer de conversar, é o hemograma. O hemograma, ele vai estar presente em praticamente todas as situações. Porque o hemograma é ele que comenta pra gente as informações mais básicas que o paciente tem, mas essas informações básicas, elas são muito ricas. Por exemplo, o hemograma, ele consegue me falar se esse paciente está com anemia ou não. E se essa anemia é por ausência de nutrientes ou não. Nós temos diferentes tipos de anemia.
Dentro dessas diferentes, nós temos anemias, que são as mais comuns. Microcíticas, que quando o paciente tem uma deficiência de ferro. Nós temos as macrocíticas, quando o paciente tem uma deficiência de vitamina B12 e vitamina B9. E quanto que isso acontece? O paciente, quando ele está com o intestino inflamado, seja aí a síndrome do intestino hipermeável, somente uma inflamação ou disbiose, quando ele está com o intestino, não importa qual é a patologia ali, mas quando ele tem uma disfunção a nível intestinal, ele já começa a não absorver os nutrientes de uma forma satisfatória. E isso a longo prazo vai levando o paciente para uma anemia. Foi o que aconteceu comigo. Eu evoluí para uma anemia ferropriva. Por quê? Porque eu estava tendo uma inflamação a nível de intestino. E isso estava agravando e me causando uma dermatite de pele. Uma dermatite que foi diagnosticada por diferentes profissionais, de diferentes níveis de profissões, e era dermatite atópica. E ninguém conseguiu resolver minha dermatite. Foi aí que eu quis melhorar, né? Então a gente pode pensar, primeira parte do hemograma, verificar a série vermelha. A série vermelha vai me dizer se o paciente está anêmico ou não. E ele vai me dizer também qual é o tipo de anemia, qual é o nutriente que está faltando ali. E pode ser também que esse paciente tenha uma anemia mista. Uma anemia mista é quando ele tem uma deficiência tanto da vitamina B12, da B9, quanto do ferro. Isso pode acontecer sim e é muito comum em casos que o paciente tem aí um problema a nível intestinal. Outra informação muito importante que nós vamos verificar no hemograma também é a inflamação desse paciente. Através das células brancas, nós vamos ter uma ideia se esse paciente está evoluindo com inflamação ou não. Se nós começarmos a olhar os valores de referência dos leucócitos, não somente de acordo com o valor de referência, mas de acordo com os valores ideais, a gente começa a ter uma ideia de que aquele paciente já está dando sinais de que o organismo já está inflamado. A inflamação a nível de intestino, ela costuma ser silenciosa, então ela é crônica, por quê? Porque ela é silenciosa. Quando nós temos no nosso hemograma pequenas alterações de eosinófilo e basófilo, isso significa que o paciente não está tomando água de forma satisfatória. E se ele não está tomando água de forma satisfatória, o nosso organismo está acumulando toxinas. E essas toxinas fazem com que a gente comece a reter um pouco mais líquido. Então o paciente começa, às vezes, a ficar um pouco mais inchado. Não é o corpo inteiro inchado, mas as articulações. Verifica se o paciente não incha um pouco o tornozelo, o joelho, ou se as mãos do paciente não está um pouquinho mais inchada, um pouco mais dolorida. Isso já são pequenos sinais de que o intestino não está legal. Quando a gente começa a acumular essas toxinas no nosso corpo, o nosso corpo ele é tão inteligente que ele começa a pensar assim, nossa, tem toxinas e eu preciso eliminar. Então ele começa a reter líquido com a intenção de diluir essas toxinas. Então a gente geralmente fica um pouco mais inchado. Agora, esses detalhes de inchaço, eles precisam ser investigados com muita cautela e com muita sensibilidade, porque o paciente não vai ficar tão inchado a tal ponto de falar assim, nossa, eu tô estranho. Claro que isso depende muito do nível de inflamação que esse paciente tá. Pacientes mais inflamados incham mais, pacientes menos inflamados, eles incham menos. Portanto, vamos pensar num paciente assim magrinho, igual a mim, bem magrinho. Se eu começo a perceber que o meu tornozelo já está ficando um pouquinho mais dolorido, um pouquinho mais inchado, já é um sinal de que algo não está legal. Por quê? Porque antes meu tornozelo não inchava. Então aí já fiquem atento para essas características. Então a série branca eu posso verificar aí o aumento dos meus eosinófilos e dos meus basófilos, que são as minhas defesas nobres. E a gente tem que ter uma sutileza e um olho clínico muito sensível ao analisar eosinófilo e basófilo. Às vezes vocês estão esperando que eles ficam muito acima do valor de referência. E não, se eles estão um pouquinho acima do valor de referência do limite inferior, isso já é um sinal de que o nosso corpo já está precisando liberar essas células de defesas mais nobres. Se nós temos uma relação neutrófilo
desculpa, leucócito e linfócito muito aumentada, muito discrepante, já significa que a gente está tendo uma inflamação a nível de intestino. E eu posso sim suspeitar isso de uma disbiose. Então, se eu pego o meu número total de neutrófilos e divido pelo meu número de linfócito, e isso dá acima que 1,85, eu já posso suspeitar que esse paciente está tendo aí um início de um problema intestinal. Só que somente isso, se eu tenho apenas essa relação, se isso deu alterado, eu vou pensar... Eita, voltou, acho que é a minha internet aqui que não tinha ficado muito legal. Coloquei no 4G, vamos ver se vai dar certo. Então, o que eu estava comentando? Se eu faço a relação desse paciente, relação de neutrófilo, linfócito, voltou, Laura. E aí o que acontece? Dá um pouquinho aumentado, mas se deu somente isso aumentado, eu preciso de ficar atenta aos sinais e sintomas que esse paciente me dá. Tipo assim, que tipo de alimentação que ele tem? Ele come muita farinha branca? Come muito açúcar? Tá começando a ter alguns sinais e sintomas assim de inchaço em alguma articulação do corpo? Esse paciente tem muito gases, de acordo com algum tipo de alimento que ele come, ele fermenta muito, ele fica aquela sensação de estufamento. Então, tudo isso são pequenos sinais que pra gente é relevante. Pra gente começar a pensar que esse paciente pode estar tendo ali um problema intestinal. Então, por que isso é importante? Porque a pele, esses problemas intestinais, ele dá consequência na pele. Se nós queremos tratar a pele, que é a nossa matéria-prima, nós precisamos de cuidar primeiro do intestino desse paciente para que a pele dele responda de uma forma satisfatória. Se nós cuidarmos, fizermos o caminho inverso, entrar com recursos para a pele, mas não cuidar do intestino, o nosso resultado, o nosso procedimento não vai ter sustentabilidade, não vai ter durabilidade. Vai ter uma reincidiva muito precoce e às vezes pode voltar com uma reincidiva até mais forte. Por que mais forte? Porque o intestino continuou inflamado, continuou a responder. Quando a pele volta, ela já volta muito mais agressiva, tá? Então a gente tem que pensar nisso aí também. Outro exame que a gente pode solicitar é a hemossedimentação. Esse é um exame bem barato, ele é bem simples de ser feito, bem acessível. A desvantagem desse exame é o seguinte, que qualquer tipo de inflamação que nós temos no corpo, ela ataca. Então, assim, é um exame muito sensível, mas ele não é específico. Ou seja, se eu estou desde um cabelo inflamado até uma inflamação muito forte, eu vou ter aí uma alteração na hemossedimentação. Mas ele não consegue me falar onde é o problema. Eu sei que há um problema, mas não consigo falar onde. Por isso que ele é muito sensível, mas ele não é específico. Mas quando a gente vai começando a juntar as informações desse paciente em relação às disfunções que ele está tendo de pele, as características que ele está tendo de sinais e sintomas que me levam a pensar no intestino, quando eu tenho aí talvez um leucócito um pouquinho aumentado, eosinófilo, basófilo discretamente aumentado, relação neutrófilo-linfócito um pouquinho aumentado, eu já posso pensar que aí talvez esse paciente esteja tendo sim um problema intestinal, tá? E aí o que acontece? Muitos perguntam assim, vale a pena fazer exames laboratoriais? Sim, gente, vale a pena. Através dos exames laboratoriais, você consegue demonstrar ali por A mais B para esse paciente que ele está tendo uma disfunção a nível corporal, a nível de metabolismo, de funções metabólicas e que se a gente não conseguir reverter aquele distúrbio, aquela disfunção, nós não vamos conseguir reparar o problema da pele. E isso serve também como uma forma de defesa e de proteção para nós, porque é muito desagradável para o nosso ego e para o nosso profissionalismo nós propormos um procedimento para o paciente esperando um resultado e de repente nós não conseguimos ter aquele resultado. Quando isso acontece, é muito frustrante tanto para nós quanto para o paciente.
E quando nós estamos já embasados numa boa anamnese e embasados em exames laboratoriais, nós já estamos tendo a gente tem uma ideia de prevenção, a gente consegue imaginar o que vai acontecer. Portanto, fica mais fácil nós justificarmos para o paciente que aquele é ou não o melhor momento de nós entrarmos com a conduta para o procedimento estético que ele veio procurando. Em casos de dermatite atópica, dermatite de rosácea, telangiectasias que o paciente começa a ter no rosto, tudo isso são sinais de que o paciente está tendo uma inflamação, e essa inflamação ela se origina ali do intestino. Quando o paciente tem dermatite atópica, ele começa a passar muita corticoide no rosto, porque o corticoide ele alivia, e eu falo isso por experiência própria, porque eu fiz o hábito durante muitos anos de corticoide. E aí, quando você usa muito corticoide, o corticoide estimula você a ter uma produção de novos vasinhos. Então, você começa a ter a telangiectasia mais predominante ali na região por consequência do uso excessivo do corticoide. E aí, o paciente já tem aquela vermelhidão causada por causa da dermatite e ainda tem o aumento dos vasinhos sanguíneos. Esse paciente fica constantemente mais vermelho, mais sensível, mais irritado. Então, o uso de corticoide não é bom. Principalmente também que nós temos que tudo que a gente passa na pele é absorvível. A pele é um órgão absorvível. Quando a gente vai fazendo o uso de corticoide durante muito tempo, a nossa pele vai absorvendo aquele corticoide. E esse corticoide, ele interfere diretamente nos nossos hormônios que são produzidos pela adrenal. E isso, consequentemente, vai criando uma cascata, uma cadeia e vai interferindo em outras coisas. Usar corticoide via oral ou via sistêmico é importante, é necessário, mas desde que tenha um uso indicativo e uma durabilidade pequena. Nós não devemos usar corticoide por mais de 15 dias consecutivos, porque isso abaixa a nossa imunidade, a nossa defesa. E aí a nossa pele, quando ela está com a nossa defesa mais baixa, aumenta a inflamação. Então você usa corticoide por um tempo, você tem uma resposta inflamatória satisfatória controlada pelo corticoide, mas chega uma hora que aquilo é tanto que inibiu os nossos hormônios, inibiu a nossa defesa e aquela dermatite volta mais forte. Então precisa de ter aí um bom senso quando vocês forem sugerir que o paciente usa pomada de corticoide para controlar aí as dermatites, tá? Outra pergunta que eu fiz aqui no meu roteiro para eu não esquecer de conversar é: de quanto em quanto tempo eu devo avaliar, aí eu fazer exames para o meu paciente para poder avaliar inflamação e principalmente pensar em intestino do paciente? Essa parte de disfunções de pele, quando elas são suspeitas de inflamação de intestino, eu não vejo necessidade de fazer exame constantemente. Faz os exames a primeira vez na anamnese para você ter conhecer o paciente por dentro, verificar como que estão as funções dele, até para você ter argumentos para conversar com esse paciente. Aí você vai entrar com recursos de reparação. Em caso de disfunções de intestino, existem alguns ortomoleculares que eles são indispensáveis para a gente pensar em reparar esse intestino. Então eu costumo falar que são praticamente os 4 R's, que são R de reinoculação, nós temos que repor os nutrientes, nós temos que retirar o que está fazendo mal e o último R agora eu esqueci, mas são 4 R's, mas assim, é tirar, colocar, substituir por bons e repor. Só que isso tem, gente, ele tem uma sequência de ser feita. Então muitos pensam que às vezes é só a gente pensar em suplementar esse paciente com probiótico. Probiótico é excelente, eu gosto muito de probiótico, tanto via oral quanto via tópico. Portanto, se eu não preparar aquele terreno, se eu não preparar o organismo do paciente, o intestino do paciente para receber aquele probiótico, ele vai fazer uso em vão. Porque imagina que o paciente esteja aí com uma disbiose, né? Que é o aumento das bactérias patogênicas e a diminuição das bactérias boas. Se eu entro com bactérias boas, sem antes eu eliminar as ruins já chamam ruins porque elas são ruins, elas acabam com as boas. Então eu vou colocar boa em cima das ruins, as ruins vão destruir, então não vai fazer efeito. Aí você entra com probiótico para o teu paciente,
acha que o seu paciente está tendo uma resposta satisfatória porque você está suplementando isso e de repente você não consegue ter uma resposta favorável a nível da sua disfunção de pele. Isso por quê? Porque você não preparou o terreno do intestino do seu paciente para receber aquele probiótico. Então não é somente dar probiótico, você precisa de dar condições ali, reparar aquele organismo daquele paciente, tá? Uma vez que você faz isso e que você retirou a causa, o que são as causas? Alimentos de farinha branca, alimentos que têm açúcar, álcool, isso faz com que o intestino vai regenerando. O uso de colágeno também é excelente para a gente recuperar a qualidade do epitélio intestinal. Então, depois que a gente resolveu tudo isso, a dermatite do paciente vai anemizando. Não somente a dermatite, né? Que o assunto hoje é dermatite, mas as disfunções de pele de uma forma geral. Aí, então, se melhorou, é só manter. Se manteve, não tem por que a gente ficar pedindo exame constantemente. Manteve, deixa quieto, tá? Já ensinou o caminho das pedras para o paciente. É só ele manter aquilo lá, tá? Quando que você vai solicitar novamente um outro exame desse paciente? Eu gosto de fazer um check-up geral dos meus pacientes pelo menos uma vez por ano. E os pacientes que são novos, então ele chegou novo para mim, eu peço uma bateria de exames para ele. Ele continuou comigo pelo menos uma vez por ano, eu gosto de pedir novamente. Isso é o que eu faço normalmente se estiver indo tudo bem, se estiver legal. Agora, se não estiver legal, nós temos que fazer algumas intervenções. Por exemplo, eu estou suplementando esse meu paciente para recuperar ele de uma anemia, para recuperar ele de um problema na tireoide, enfim. Então, eu quero verificar se a minha suplementação está sendo eficiente ou não. Aí é válido eu solicitar outros exames para eu verificar se eu estou tendo melhora no meu resultado ou não, tá? Obtive uma melhora, consegui um resultado satisfatório, resolvi aquela situação, pode voltar novamente para o ciclo de uma vez por ano para pedir exames para aquele paciente, tá? Então, a questão de quanto em quanto tempo eu vou ficar pedindo exame, isso depende muito de cada paciente, da conduta que você está tendo e do tratamento que você está fazendo para com ele, tá? Então, isso pode ser menos espaçado ou mais espaçado, tá bom? Outra pergunta, né? Quando que é melhor fazer exames? Antes, durante ou depois? Eu geralmente faço antes, para eu conhecer esse paciente, e durante, somente em casos que eu estou suplementando e se eu quero acompanhar se essa suplementação está sendo eficiente ou não. Depois, muito difícil. Eu acho que eu nunca pedi, não teve nenhuma situação que eu estou me recordando agora de eu ter solicitado o exame depois que eu terminei o procedimento, depois que eu tratei. Mas, para você poder acompanhar, tipo assim, como que foi? Melhorou ou não melhorou? Qual foi o resultado? Talvez é necessário solicitar assim. Mas conforme o paciente ele vai respondendo e você vai vendo a melhora do paciente, aí você não precisa de mais de ficar pedindo, tá? E como que você vai saber se o paciente está melhorando? Ou através dos exames que você pode fazer para comparar. Agora, se você quer reduzir custos para o paciente, e reduzir custos para o paciente é importante, tá? Até porque a gente quer que sobra dinheiro do paciente, o paciente gastar com procedimentos estéticos, então a gente tem que pensar nisso também. Nós vamos ver e conversando com o paciente e observando as características, os sinais que ele vai nos relatando. Então, geralmente ele vai vir e falar assim, ele vai reclamar da pele, que tá muito feia, todos os defeitos de pele ele vai te falar. Depois ele vai comentar que ele tá muito indisposto, cansado, com falta de concentração, que ele não tem energia criativa, que ele não consegue pensar no novo projeto, que tá muito preguiçoso e às vezes muito nervoso. O paciente fica muito estressado. O paciente que tem uma inflamação, ele tende a ser um paciente que tem uma irritação maior, tá? Então você começa a conversar com o paciente, ele começa a falar assim, olha, a minha pele já tá começando a melhorar, já sinto que ela tá um pouco mais bonita, e eu tô um pouco mais disposto, já tô conseguindo dormir menos, agora eu durmo e eu descanso, eu consigo dormir à noite bem, e parece que eu regenerei, né? Eu consigo ser mais criativo, mais disposição. Então o paciente vai começando a te dar esse tipo de informação e você começa a compreender, nossa, o caminho que eu estou seguindo está fazendo efeito. Com uns 15 dias
de procedimento de conduta que você tomou com o paciente, desde para recuperação aí daquela flora intestinal desse paciente, repondo aí os minerais, vitaminas, os nutrientes necessários, com 15 dias esse paciente já tem aí uma resposta muito satisfatória. Já vai começar a te dar assim, mas já vai ser uma outra pessoa. Com um mês, perfeito. 2 meses, então, nossa, aí sim é um paciente que já está totalmente diferente do paciente que você fez lá na anamnese há 2 meses atrás. Então, gente, tem uma ficha de anamnese muito bem elaborada, preencha todos os dados, faça todas as anotações e vai comparando aquilo. Coloca nessa ficha de anamnese uma planilha com os exames desse paciente, de acordo que você consiga ver antes e depois aquele resultado. A minha sugestão é que você planilhe assim todos os exames que você pediu, planilha lá o exame que você pediu, o resultado que aquele paciente teve naquela data. Crie uma planilha no Excel. Quando você for solicitar exame desse paciente novamente, sei lá daqui quanto tempo, o tempo que você achar necessário, você pega esses novos exames e joga nessa planilha de novo. Aí você vai criando um histórico desse paciente. Fica mais fácil de você visualizar a evolução que aquele paciente teve ou onde que você precisa de fazer novos ajustes. Quando você pega aquele monte de folhas, talvez até mais de 30 folhas do paciente, você pode se perder ali naquele contexto. Então, cria uma organização. Organização faz com que você otimize tempo e resultado. Fica muito mais visível onde você precisa de corrigir, onde você tem que alterar, tá? E aí, o que mais que eu coloquei aqui, né? Onde que as pessoas mais erram no caso de dermatite atópica? Porque elas querem cuidar da dermatite, mas sem cuidar da causa. Se nós não cuidarmos da causa, não removermos a causa, não irmos pelo básico, nós não vamos conseguir resolver o caso do paciente em dermatite. Aí você será um profissional que vai estar sempre frustrado porque não está conseguindo obter resultado satisfatório. Então, gente, existe aí pirâmide, né? Uma sequência. Não resolve a gente ir para topo da pirâmide se nós não passarmos primeiro pela base. Então, nós precisamos primeiro cuidar ali do intestino daquele paciente, controlar aquela inflamação daquele paciente, recuperar, suplementar aí de acordo com a ortomolecular o que estiver faltando, o que for necessário, e para depois, em segunda instância, nós pensarmos em entrar com algo diretamente para a pele desse paciente. Se fizer o inverso disso, vocês não terão resultados satisfatórios, tá? E por onde começar, né? Por uma boa anamnese, sempre por uma boa anamnese. Os exames laboratoriais sozinho, eles não te dão muitas informações. Os exames laboratoriais analisados de uma forma ideal, associado com uma excelente anamnese, gente, vocês serão capazes de resolver problemas dos pacientes assim demais. Problemas a níveis de prevenção, tá? Lembrando que nós não vamos cuidar de patologia, nós vamos cuidar de prevenção. E essa prevenção vai fazer com que nós tenhamos resultados estéticos muito mais duradouros, tá? E se o paciente, gente, não quiser colaborar com o tratamento? Depois que o paciente está bem orientado e bem esclarecido, dificilmente ele não colabora. Mas, se você cumpriu com dignidade a tua missão de orientar esse paciente e mesmo assim ele não quer colaborar com o tratamento, a culpa não é sua. Então, não assuma essa culpa e não sofra por isso. Você pode ir só até um certo ponto. De um ponto para lá é a atitude do paciente e você não pode fazer isso por ele. É tipo assim, a gente, é igual na academia, eles usam muito o exemplo assim, você quer ter um abdômen sarado? Então, o personal vai te dar as orientações para você ter um abdômen sarado. Mas cabe a você ou não fazer o sacrifício. O que é o sacrifício? Fazer os exercícios e a restrição alimentar. Começar a alimentar de uma forma que é para que você tenha esse abdômen. Na estética é a mesma coisa. O paciente quer ter uma pele de porcelana, ele quer ter uma pele bonita, ele quer ter uma pele jovem. Ok, nós temos recursos para oferecer isso para o nosso paciente, mas ele precisa de colaborar. Se ele não fizer a parte dele, nós não vamos conseguir resultados, tudo bem? E você tem que orientar isso também. E aí, depois que você orientou tudo, eu sempre uso um pouquinho, eu sempre parto um pouquinho para o emocional do paciente.
O emocional do paciente, gente, é um coringa que nos ajuda muito. Tipo assim, você está satisfeito com a sua pele desse jeito? Você se sente bonito, belo, confortável? Lógico que não, porque senão ele não teria me procurado, correto? Então, quando você entra com o emocional do paciente em relação ao ego, o paciente tende a colaborar também, desde que bem orientado e desde que você saiba seguir as etapas desse tratamento, desde que você saiba recuperar esse intestino, desinflamar esse paciente e aí depois cuidar da pele dele. Então, os exames laboratoriais, gente, eles são capazes de proporcionar a vocês credibilidade. Por que eu falo muito em credibilidade? Nós temos hoje uma vasta classes de profissionais que podem trabalhar com estética. Então, o mercado ele precisa de ser diferenciado. Nós precisamos oferecer aos nossos pacientes recursos inovadores, recursos novos, coisas diferentes. Nós precisamos de oferecer e de fazer coisas que os nossos concorrentes talvez não façam. E os exames laboratoriais é algo que poucos profissionais entendem, poucos profissionais dominam. E ainda digo mais, alguns que arriscam dizer que entendem de exames laboratoriais, o que eles sabem fazer é olhar os valores dos exames e verificar se eles estão dentro ou fora dos valores de referência. Gente, o que eu converso com profissionais e eles falam assim, não, eu estou ótimo, já olhei todos os meus exames. Ou o que o paciente fala pra gente, o paciente muitas das vezes, quase que 100% das vezes, ele vai chegar e falar assim, eu fiz os meus exames, mas eu trouxe pra você ver, mas já de antemão eu já te falo, está tudo perfeito, eu já olhei tudo, estão todos dentro do valor de referência. Então, quando você começar a conversar com o paciente e mostrar para ele que não são os valores de referência que vão passar as informações necessárias, e sim que são os valores ideais, e que você sabe quais são os valores ideais, e que você sabe quais são as condições para poder recuperar e reparar aquele organismo, o paciente começa a te enxergar tendo credibilidade no que você está falando. E uma vez que o paciente te enxerga como autoridade, ele não vai pôr limite em obedecer às orientações que você está fazendo e também dificilmente ele vai recusar a pagar o teu preço. Por quê? Porque ele entende que você é um profissional que está abordando, está cuidando, está zelando por ele de uma forma que poucos outros profissionais ou talvez nenhum outro profissional ainda fez, tá? Então, isso vai fazer com que você tenha credibilidade e vai potencializar os seus resultados. Por que potencializar? Porque você terá condições de resolver o problema pela raiz, pela base. Se você resolveu a causa, o problema de pele vai se resolver e vai ter durabilidade. Então você vai conseguir sim garantir que os seus resultados sejam cada vez mais potencializados. Então, exames laboratoriais na estética, gente, eles são vida, eles são o diferencial, eles são o pulo do gato, a cereja do bolo, é o que vai fazer com que vocês tenham argumentos concretos para o paciente e isso vai fazer com que o paciente colabore com você. E nós sabemos, né, que para a gente ter resultados, nós precisamos que o paciente colabore. A literatura fala que 80% é intestino, 80% é paciente. Ou seja, nós tomamos conta apenas de 20%, mas os nossos 20% em parceria com o paciente, ele se torna muito mais que 200%, porque ele se torna eficiente, tá? Então aí a intenção de hoje foi que vocês começassem a associar, sabe, as disfunções de pele, os problemas que a gente mais encontra dentro aí de uma clínica de estética junto com os exames laboratoriais. Eu abri esses dias atrás um quiz no meu stories e eu perguntei quais que eram as dúvidas, as queixas maiores que os profissionais estétons tinham para os exames laboratoriais. E muitos deles não sabiam associar a patologia, a disfunção do paciente, a queixa do paciente com os exames laboratoriais. Então eu venho fazendo aí uma sequência de lives, sempre com um tema diferente, com a intenção de apresentar para vocês a nossa realidade dentro de uma clínica de estética, junto com os exames laboratoriais e como que esses exames podem nos ajudar.
Então, gente, comecem a introduzir na rotina de vocês os exames laboratoriais e vocês vão ver como que os pacientes vão respeitar muito mais a tua palavra, a tua sugestão. Eles vão ter credibilidade para com vocês. Ok? Pessoal, então essa é a live de hoje, era o que eu queria falar para vocês. Terminei aqui já todo o meu roteiro. Vocês têm alguma dúvida, querem me fazer alguma pergunta ou podemos finalizar? Ok? Sem dúvidas, então? Pessoal, então um beijo pra vocês, fiquem com Deus, gratidão por vocês estarem aqui comigo em mais uma live, tá? Domingo eu vou liberar o calendário de lives da semana que vem, mas todas essas lives foram baseadas nas dúvidas que vocês deixaram na minha caixinha de perguntas, tá? Então, para vocês que mandaram dúvidas lá, mandaram suas perguntas, fiquem atentos, porque eu estou constantemente me preocupada em responder aí as questões de vocês através das lives, tá bom? Gratidão, beijos, fiquem com Deus.